Querida ministra Simone, querida ministra Dali e querido ministro Rui Costa, não sei se vocês já se deram conta do que é que eu estou fazendo essa pequena conversa com vocês. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Esse jovem chamado Galípolo está assumindo a presidência do Banco Central. E eu queria dizer para o Galípolo que seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. Eu queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante. Eu quero que você saiba que você está aqui por uma relação de confiança minha e de toda a equipe do governo. E eu quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do Banco Central que esse país já teve, porque você vai ser o presidente com mais autonomia que o Banco Central já teve. Porque eu tenho certeza que pela tua qualidade profissional, pela tua experiência de vida e pelo teu compromisso com o povo brasileiro, certamente você vai dar, sabe, uma lição de como é que se governa o Banco Central com a verdadeira autonomia. Por isso eu quero te desejar boa sorte, que Deus te abençoe. Eu quero que você saiba que jamais haverá da parte da presidência qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central. Por isso eu te desejo muita sorte, querido, e que você seja um espelho para que esse Brasil possa ver que nós estamos consertando o Brasil. E hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. É que hoje nós estamos oferecendo um presente, uma novidade ao Brasil. Muito bem, você acabou de ouvir aí da boca do próprio Lula que o Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central é um presente dele para o Brasil. Agora vamos analisar o que isso significa. Vou iniciar lendo aqui uma matéria do blog de economia da UOL do 28/8/2024, às 15 horas e 34 minutos. Quem é Galípolo, o menino de ouro de Lula, escolhido para comandar o BC? O economista Gabriel Murica Galípolo, 42 anos, foi o escolhido pelo governo federal para substituir Roberto Campos Neto no comando do BC, o Banco Central. Indicado por Lula, ele ocupa o posto de diretor de política monetária da autarquia desde 2023. Se aprovado pelo Senado, ele será o segundo comandante do Banco Central Independente e terá mandato de 2025 a 2028. Braço direito de Haddad. Galípolo é ligado ao ministro da Fazenda, conselheiro desde a campanha eleitoral de 2021. Ele fez parte da equipe de transição do governo. Após a posse, virou homem de confiança e número 2 de Fernando Haddad, ao assumir o posto de secretário executivo do Ministério da Fazenda. Chegou ao Banco Central em 2023. Primeira das indicações de Lula para a diretoria da autoridade neste mandato. Galípolo assumiu o cargo de diretor da política monetária. No posto, caminha com preste atenção, com poucas divergências em relação a Campos Neto, principal alvo das críticas recentes de Lula. Salário de Galípolo permanecerá igual. O rendimento bruto mensal atual de R$ 18.887,14, recebido pelo diretor de política monetária do Banco Central, é o mesmo pago ao presidente da autoridade monetária.
com as deduções do imposto de renda de R$ 4.048,03 e da Previdência de R$ 908,86, o salário líquido fica em R$ 13.930,25. Os dados são do Portal da Transparência referentes ao mês de maio de 2024. Gabriel Galípolo é elogiado por Lula. Em entrevista à rádio mineira Itatiaia, o presidente rasgou elogios e disse que o indicado é competentíssimo e possui uma honestidade ímpar. Na ocasião, afirmou que Galípolo tem todas as condições de presidir o Banco Central. Votou com Campos Neto para interromper o ciclo de cortes da Selic. Presta atenção nisso aqui. Ele votou com Campos Neto para interromper o ciclo de cortes da Selic. Apesar das recentes críticas de Lula à condução da política monetária, Galípolo seguiu o presidente do Banco Central na decisão que manteve a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Quem está perdendo com isso é o Brasil, lamentou Lula. Você prestou atenção nisso? Eu vou ler de novo para você. Quem está perdendo com isso é o Brasil, lamentou Lula. O presente que ele está dando ao Brasil é o cara com quem o Brasil está perdendo. Você prestou atenção nisso, gente? Presta atenção, por favor. Eu só estou lendo a matéria aqui, tá? Na reunião anterior, caminhou alinhado com os indicados por Lula. A divisão entre os membros do Copom, Comitê de Política Monetária, resultou na queda de meio ponto percentual da Selic para 10,5% ao ano. Os nomes mais próximos do governo defenderam um recuo de 0,75% ponto percentual. Manifestações mostram Galípolo alinhado com Roberto Campos Neto. Sabe esse Roberto Campos Neto que o PT vive demonizando aí? Então, manifestações mostram Galípolo alinhado com Roberto Campos Neto. Após a última reunião, que decidiu por unanimidade pela manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano, ele passou a defender os termos da ata do Copom e afirmar que eventuais elevações não estão descartadas para manter o controle da inflação. Preste atenção, gente. O PT não vive dizendo que está sendo boicotado pelo Banco Central, pela Faria Lima, pelo mercado, que estão aumentando a taxa de juros, né? Mas o homem, né, presente para o Brasil, competentíssimo e de honestidade ímpar, segundo o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é o presente dele para o Brasil, né? Só preste atenção, tá? Então, afirmar que eventuais elevações não estão descartadas para manter o controle da inflação. Para Galípolo, a autoridade monetária está dependente de dados para as futuras definições sobre a Selic. A indicação ainda será avaliada pelo Senado Federal. Cabe aos parlamentares definir as escolhas do Executivo para a presidência do Banco Central e o substituto de Galípolo no cargo de diretor de política monetária da instituição. Por isso, Lula defendeu que conversaria antecipadamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, para agilizar a tramitação. Presta atenção nisso aí, né? Então, presta atenção aqui. Lula defendeu que conversaria antecipadamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, para agilizar a tramitação. Indicado para o Banco Central, iniciou carreira como professor. Formado em Ciências Econômicas e mestre em Economia pela PUC de São Paulo, Política pela Pontifícia Universidade Católica. Galípolo deu aulas na instituição entre 2006 e 2012. A atuação pública começou no governo de São Paulo, em 2007,
ele conciliou as salas de aula com o comando da assessoria econômica da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo, sob a gestão do ex-governador José Serra. Em 2008, chegou à Secretaria de Economia do Estado. Já no governo, trocou de posto para assumir a unidade de estruturação de projetos de concessão e parceria público-privada. Preste atenção aqui. Em 2008, ele chegou à Secretaria de Economia do Estado e já no governo Lula, trocou de posto para assumir a unidade de estruturação de projetos de concessão de parceria público-privada. Esse privatizador aqui, presta atenção, esse privatizador dos serviços públicos aqui é o presente de Lula para o Brasil na presidência do Banco Central. Você está prestando atenção nisso aqui? Abriu a própria consultoria em 2009. O diretor do BC manteve a atuação com a criação de um escritório para desenvolver estudos de viabilidade para projetos de concessões. Foi também conselheiro na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu quero que você preste atenção na gravidade do que eu estou lendo aqui, gente, porque isso aqui me parece, pelas próprias normas da instituição democrática burguesa, que isso aqui é um crime, certo? Isso aqui é uma violação. O cara abriu uma consultoria própria em 2009, sendo que em 2008 ele chegou à Secretaria de Economia do Estado, né? E, portanto, né, ao assumir a unidade de estruturação de projetos de concessão, de projetos de concessão de parceria público-privada, né, ele abriu uma consultoria própria em 2009, quer dizer, o cara está à frente da economia do Estado e abre uma consultoria em 2009, uma consultoria de assuntos econômicos. Parece, não estou afirmando nada aqui não, tá, gente? Eu só estou levantando a suspeita de que isso aqui me parece uma questão de informação privilegiada, tá? Mas vamos lá. Presidiu o Banco Fator entre 2017 e 2021. À frente da instituição financeira, comandou estudos para privatizações e desestatizações. Presta atenção, presidiu o Banco Fator entre 2017 e 2021. À frente da instituição financeira, comandou estudos para privatizações e desestatizações. Um dos processos resultou na venda da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. Tá? Este é o senhor Gabriel Galípolo, presente do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o Brasil na presidência do Banco Central. Tá? Então ele foi o responsável, né, por viabilizar os processos que resultaram na venda da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, né, um privatizador de água. Este é o presente do senhor Luiz Inácio Lula para o Brasil, né, o senhor Luiz Inácio Lula, né, que está preocupado com o poder de compra do salário e de consumo das famílias, né? Preste só atenção, né? Eu tenho que rir. Eu tenho que rir para não chorar aqui. Já continuamos com essa merda aí. Muito bem, agora nós vamos ver aqui alguns trechos de uma conversa do Gabriel Galípolo na XP Investimentos, tá? Ou seja, o gerente dos parasitas foi até o ninho dos vermes para prestar as contas da sua futura gestão no Banco Central do Brasil, certo? Nós vamos ver alguns trechos aqui e vamos analisar junto aqui, beleza? Regista macro da XP, Vitor Scaletti. Obrigado, Paulo.
Fazer a introdução, Caio? O presidente chama o Gabriel. Bom, é nossa honra ter o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, do Banco Central, próximo presidente do Banco Central, para esse evento hoje, para uma discussão fortuita. Obrigado. Bem-vindo, Gabriel. Bom, conforme combinado, o diretor vai fazer uma fala inicial e depois nós vamos fazer algumas perguntas difíceis e fáceis, algumas aqui para o diretor. Primeiro, também queria agradecer aqui em nome da XP, Gabriel, por estar aqui conosco. É um prazer, abrilhantando aqui esse nosso painel. Começamos com política fiscal, agora vamos para a política monetária, para completar aqui o ciclo da política econômica do país. De novo, obrigado pela participação, bom dia. Imagino que agradeço, Vitor, Caio, é uma honra poder estar aqui. Obrigado a todos, me dá a oportunidade aqui de rever alguns rostos que fazia tempo que eu não via. Bom, primeiro começar dizendo que eu sou a prova viva que o mercado de trabalho está aquecido, né? Eu estou no meu terceiro emprego em 1 ano e meio. Sei que tem surgindo várias oportunidades de emprego ali nesse processo. E como vocês podem perceber também... Bom, ele começa fazendo uma piadinha sem graça aqui, né, para escarnecer do trabalhador brasileiro, né, dizendo que o emprego está a todo vapor no país, porque só em prazo de 1 ano e meio ele mesmo, que é a prova viva desse pleno emprego no país, trocou de emprego 3 vezes, né? E pela fisionomia, né, pela expressão dele, você pode ver assim, que ele é um trabalhador realmente muito sofrido, né? Um cara realmente que está batalhando aí para sobreviver no dia a dia, como qualquer um de nós aqui, né? Então, tadinho dele, né? Tá realmente, né? Ele está precisando muito de um emprego para sobreviver, porque a sobrevivência do dia a dia dele depende muito de um emprego CLT, né? Então, realmente essa é uma piada de tremendo mau gosto, uma piada escrota, mas enfim, é só uma piada, né, que o desgraçado tá fazendo para cima da gente, para escarnecer, né, da gente, né? Então, nós vamos seguir aí com o espetáculo aí de circense aí, esse teatro de marionetes de 5ª categoria aí, né, para cima da gente aí, né, esse teatro maquiavélico aí. Vamos seguir em frente aí. E como vocês podem perceber também, eventualmente me contratar pode não ser um grande negócio, mas sempre o cara que vem depois de mim é muito bom. Então, como vocês perceberam, o nosso querido Dario aqui fez uma explicação muito ampla aqui, calmo e escrutinando aqui, abrindo cada um dos temas aqui, né? Eu vou fazer uma fala breve para poder abrir aqui, para a gente poder bater um papo, que eu acho que é a maneira mais simples, até porque eu sei que muitos de vocês aqui têm esse trabalho que não é dos mais prazerosos, de acompanhar boa parte das nossas falas, aí fica muito repetitivo, né? As coisas que a gente explica sempre. Olha o trabalho entediante dessa galera, né? O trabalho de comparecer, de ficar a par, de ouvir e ficar a par do que o governo, o Banco Central e toda essa corja de pilantras vagabundos aí está fazendo né, para atender os interesses desses parasitas que estão aí, né, trabalhando. Esse é o trabalho dessa galera, comparecer lá para ouvir o que o cara pretende fazer para multiplicar o dinheiro deles. Nossa, gente, que trabalho, realmente, trabalho entediante, um trabalho estressante, um trabalho cansativo, realmente só de pensar nisso, né, me dá preguiça. Eu que sou um folgado, né, um trabalhador CLT aí, que tem uma vida mansa, né, cheia de regalias e mordomias, e trabalho, né, apenas 8 horas por dia, 44 horas na semana, 5 dias por semana, né? Então, né, realmente, né, o que é essa minha vida tão folgada e tão tranquila, né, perto do trabalho extremamente cansativo que essa gente tem que fazer aí. Eu tenho que rir, galera, eu tenho que rir dessa merda aí. O Dario foi feliz em dizer
dizer sobre o timing, né? Que há um pouco tempo atrás existia um ceticismo sobre essa consistência ou inconsistência relativamente às regras do arcabouço, e aí eu estava lá, lembro bastante dessa discussão sobre o que era possível, o que não era possível, né? Isso acompanha, mas para além disso, como eu tenho comentado, ao olhar para as projeções sobre resultado primário, olhar para as projeções de relação dívida-PIB, a gente não enxerga do começo do ano para agora uma mudança tão relevante quanto as mudanças que a gente assistiu do ponto de vista da expectativa de taxa de juros terminal, do ponto de vista de expectativa de inflação e de crescimento, né? O que tem me levado a colocar a questão de que talvez a surpresa tenha se dado menos numa despesa adicional que surgiu no meio do caminho para provocar essas alterações, ou seja, menos um impulso fiscal adicional do ponto de vista que o governo passou a gastar mais, e mais que talvez que com esse mesmo tamanho de despesa e tamanho de participação do impulso fiscal, a economia esteja se mostrando mais dinâmica do que se imaginava, né? E a partir desse maior dinamismo, como eu comentei aqui, o mercado de trabalho se demonstrando bastante resiliente em diversas métricas, a gente batendo recorde em cima de recorde, né? Seja de rendimento agora mostrando alguma moderação na margem, mas ainda sem isso poder sinalizar uma tendência clara. Questão do desemprego, a gente tem vários recordes sendo batidos do ponto de vista de atividade econômica, de velocidade de queda do desemprego, ocupação de capacidade instalada. Então a gente reúne essas informações entendendo que talvez a progressividade da política fiscal que foi praticada ao longo desse ano colocou mais dinheiro na mão daquelas pessoas que têm uma propensão a consumir mais elevada, e isso acabou se revelando num dinamismo superior ao que se imaginava, né? Mais um ano que a gente vai fazendo revisões sobre crescimento. Somado a isso, a gente tem a discussão relativa ao cenário internacional que o Dario comentou, né? A gente... Traduzindo o apito de cachorro que ele está usando aqui no economês codificado que eles usam entre eles para só eles entenderem de fato o que eles estão falando, né? Ele está falando que a grande surpresa, né, e a frustração deles, né, porque mais para frente ele vai usar essa palavra frustração, né, com o crescimento do emprego, né, ou a queda do desemprego, né, e isso tudo é muito preocupante, né, para eles, né, porque isso vai exercer uma pressão inflacionária, né, e as pessoas, o problema é o seguinte, né, como eu já disse, isso é um apito de cachorro, porque o que eles falam, e você e eu entendemos aqui, não é o que eles estão dizendo de fato entre si, né, porque quando eles falam de pressão inflacionária, né, ou a queda no desemprego gerando pressão inflacionária, significa o quê, né? Significa que tem mais dinheiro circulando em poder da população, né? Que é isso que a queda do desemprego significa na prática, mais dinheiro circulando em poder do público, né? Do público geral da população, né? E isso para eles é um problema, né? Porque quanto mais o dinheiro circula na população, né? Mais demora para esse dinheiro retornar na forma de juros para os parasitas que estão ouvindo ele aí, que são os rentistas, né? Porque todo o dinheiro criado pelos bancos, sejam privados ou pelo Banco Central, ou por bancos estatais, ou por organizações, instituições financeiras como essa aí, que ele está discursando aí, né? Então todo o dinheiro criado por essa galera é criado com a finalidade de produzir bens e serviços materiais para depois retornar para essa galera aí, né, e na forma de acúmulo e concentração de renda para inviabilizar o acesso dos trabalhadores que produziram esses bens e serviços a esses bens e serviços, certo? Isso é o poder político do dinheiro, certo? Não se iluda achando que o dinheiro é um facilitador de trocas, como eles costumam dizer, que o dinheiro não é nada disso, gente. O dinheiro é uma ferramenta de controle para restrição de acesso, tá? É isso que é o dinheiro, é uma ferramenta de poder
econômico e político na mão das classes dominantes, certo? Criado por eles para esse fim e usado por eles com essa finalidade, certo? Então, quando eles falam de preocupação com a inflação, meta de inflação e coisas, eles estão querendo controlar a quantidade de dinheiro que circula, né, no meio da população, né, para obter mais juros, né, via criação de dinheiro pelo que se chama de dívida pública, né? Então não caiam na esparrela que essa gente fala, porque a narrativa que eles usam, ela é uma narrativa retórica, tá? Ela não diz o que se propõe a dizer, ela diz o que eles, entre eles, entendem, certo? E em qualquer manual de economia liberal você vai verificar o que eu estou dizendo. Você sabe que os liberais chamam de inflação a expansão monetária, certo? Mas não é qualquer expansão monetária. Não é a expansão via juros, a expansão via privatizações, não. É a expansão monetária do dinheiro em poder do público, certo? Então é por isso que eles são tão empenhados em promover cortes fiscais e cortes de assistência social e cortes de salário mínimo, e, enfim, toda essa coisa, né? Porque isso para eles é inflação, certo? O dinheiro deles rende a partir da dívida. Todo o dinheiro é criado a partir de dívida, certo? O dinheiro é dívida monetizada, né? Então, quanto mais dinheiro criado na forma de dívida através de pagamento de juros e amortizações para os mais ricos, né? Maior a dívida da população, maior, né? Então, para eles, quanto maior o nível de desemprego, desde que não chegue a um ponto de desestabilizar, né, a população, de desestabilizar a normalidade institucional burguesa e criar uma rebelião ou uma coisa assim. Então, mas quanto mais desemprego, melhor para essa gente aí, tá? Não caia no conto do vigário que eles contam aí, não, tá? Você vê que ele falou aí que havia um ceticismo, que não sabia o que, né? Agora eles estão tranquilos, já não há mais ceticismo. O Haddad e o Lula já aprovaram o pacote de gastos e socaram a trolha no rabo de nós trabalhadores aí. Então agora estão, agora já tem mais segurança para esses parasitas aí, certo? Estava no processo de saída ali, mas a gente falava de 8 cortes feitos no ano. A gente tem a discussão relativa ao cenário internacional que o Dario comentou, né? Conforme foi passando o ano, esse processo de shift, de postergação dos cortes por parte do Fed foi produzindo uma apreciação do dólar perante as demais moedas. Quando começa a chegar próximo o momento ali de um corte de um ciclo de cortes por parte do Fed, ele vai se sobrepondo com a eleição norte-americana. Aí ele está falando de questão internacional, sobre o Trump Trade, né? A partir de uma possibilidade de uma vitória não do Trump, relevante que seja aqui, porque não se enxerga uma mudança do ponto de vista da política isso fiscal aí relevante nos briga de Estados cachorro Unidos. grande, é a Qualquer um dos briga dois candidatos aí entre eles, tá? não falavam muito de fazer qualquer tipo de ajuste fiscal, mas somado ao tema da imigração, que tende a aumentar o custo de mão de obra, e somado à questão das tarifas, isso emagreceu significativamente o orçamento do Fed. A ver até se isso vai se aprofundar, como é que isso vai acontecer. Temos falas de membros importantes do Fed ao longo dessas semanas, temos payroll essa semana também, para ver como é que isso vai impactar, somado à elevação também das taxas de juros mais longas. Hoje, de novo, estamos vendo aqui um pouco essa discussão, conforme o mercado abre, né? Então, como eu tenho dito, parece lógico, numa dedução de como é que é o arcabouço de uma política monetária, que para uma economia que se revela mais dinâmica do que esperava, mais apertada do que esperava, com o mercado de trabalho com desemprego na mínima da série histórica, né? Somado a uma moeda doméstica mais desvalorizada, que isso demande uma política monetária
mais contracionista, juros mais altos por mais tempo. Parece relativamente lógico imaginar isso, e é em cima desse movimento que aconteceu ao longo do ano que o Banco Central foi migrando gradativamente de um ciclo de corte para uma pausa e o ciclo de alta de juros que nós iniciamos nas 2 últimas reuniões. Uma coisa curiosa, se você prestou atenção no que ele falou aí em relação ao cenário internacional, né? Especificamente aos Estados Unidos, e como ele reclama aqui do Fed não ter feito um ajuste fiscal apropriado, né? Ou seja, não ter feito os cortes de gastos apropriados, né? E como isso encareceu a mão de obra e, portanto, apertou o orçamento do Fed, né? Ora, se o encarecimento da mão de obra, ou seja, o aumento de salário para os trabalhadores, aperta o orçamento do Fed, do Banco Central americano, né? Então esse orçamento do Banco Central é, na verdade, para favorecer quem? Né? Porque já que o aumento salarial, que é o aumento do custo da mão de obra, né, é negativo para o Banco Central, né, para o orçamento do Banco Central, a quem serve esse orçamento? É a pergunta que se há de fazer. Né? E como ele está preocupado com o ajuste fiscal, e daí ele fala da questão do Trump, porque segundo ele nenhum dos outros 2 candidatos tinha um programa, entre aspas, decente de corte de gastos, de arroxo fiscal, né, e tal. Né? Então, com a chegada do Trump, né, então se espera uma mudança, né? Quer dizer, olha o que esse cara está falando, gente. Preste atenção no que ele está falando, né? E aí ele vai dizer a mesma coisa com relação ao cenário nacional, né? Então, eu quero que você preste atenção daí no que ele falou na sequência, né? Que como a economia se mostrou mais dinâmica do que o esperado, né? E houve uma queda nas taxas de desemprego, né? Portanto, mais gente passou a ser empregada, mais gente passou a ter renda, mais gente passou a ter acesso ao consumo, né? E como teve um ciclo de cortes, depois seguido por uma pausa e um novo ciclo de cortes, né? E ele está falando, evidentemente, do pacote fiscal do Maldade, né? E aí ele diz que daí eles iniciaram, presta atenção, ele falou isso, tá, gente? Nós iniciamos nas últimas 2 reuniões uma elevação das taxas de juros. Nós, ele, o Campos Neto, a Simone Tebet, o Haddad, esse é o nós de que ele está falando. Sabe essa conversa fiada do PT, do lulismo aí, que porque o Banco Central, porque o mercado, porque a Faria Lima está nos sacaneando, que inclusive o safado do Eduardo Moreira, que tem algumas coisas muito boas que fala no canal dele, mas também não esqueçamos que aquele cara é um banqueiro, certo? Ele vive de rendimentos, especulação e todo esse tipo de merda, sabe? Ele é um cara que não produz nada em termos reais, ele vive de juro, de fazer o dinheiro gerar mais dinheiro para ele, para os clientes dele, para as pessoas que ele instrui a fazer investimentos e todo esse tipo de coisa, porque é isso que o Eduardo Moreira faz, tá? Não se engane, o Eduardo Moreira é um burguês, é um milionário, é um cara do setor financeiro, tá? Não se enganem com o Eduardo Moreira, tá? Ele pode posar de bom moço, de Dom Quixote aí, tá do nosso lado, mas a realidade não é essa, tá, pessoal? Vamos parar de ficar idolatrando falsos mártires e falsos Dom Quixotes aí, e vamos prestar atenção no que acontece no mundo real e qual é a posição real que essas pessoas ocupam no cenário e no jogo em si, tá? Então não caio nessa esparrela, mas enfim, aí ele disse, nós iniciamos, né, a política de elevação da taxa de juros. Ele disse isso com as próprias palavras dele. Então, sabe, toda essa conversa fiada daquela ordinária da Gleisi Hoffmann do Lula, do Haddad e
toda essa gente aí, sabe, essa cambada de safado, e todo rico para mim é um safado, porque todo rico em meio à pobreza tem que ser um criminoso social e um safado, né? Porque se o cara é rico em meio à pobreza, que diabo está acontecendo, cara? Ele é rico às custas dessa pobreza, certo? É assim que funciona, né? Então tem que falar real, sabe? Tem que botar sangue nos olhos das pessoas, as pessoas têm que se rebelar contra esse tipo de gente aí, sabe? Não tem esperança em nenhum governo, não tem esperança em nenhum partido político, não tem esperança em nada dessa merda, tá? Porque o cara, até mesmo que um cara da favela, como é o caso do Léo Péricles, da UP, tivesse chegado ao poder, imediatamente ele ia passar a ganhar 30 mil por mês, livre de tudo, sabe? Então, em 4 anos de mandato, ele já se tornaria mais um milionário aí. E, obviamente, não teria os mesmos interesses que nós. Então, esquece isso aí, tá, pessoal? Não importa se o partido é socialista, comunista, puta que ista, sabe? Não importa isso aí. Importa que todo mundo lá dentro é rico. Quem já não era rico, ficou rico entrando lá dentro e passa a ter outros interesses, que são os interesses financeiros e não os interesses da massa trabalhadora que somos nós aqui embaixo, réis mortais, tá? Então, esquece isso. Mas você viu, né, ele falar que eles iniciaram a política de aumento de juros, né? Justamente ele que é o homem de confiança do Lula, né? O príncipe da honestidade, segundo as palavras do Lula, né? Competentíssimo, não faz, muita competência ele tem de fato, né? Enfim, é o presente do Lula aí pro Brasil, né? Vamos seguir mais um pouco com essa merda, não sei até onde eu vou aguentar ouvir isso, mas enfim, vamos seguir aí. Muito direto ao ponto as suas colocações iniciais, eu acho que é isso mesmo, né? Se a gente lembrar o que aconteceu ao longo do ano, era esperado, até o ano começou com a Selic a 13,75, né? Então a expectativa era que esse 13,75 produzisse uma desaceleração da economia, uma acomodação da economia, que trouxesse a inflação de volta para a meta. O que a gente observou ao longo do ano foi uma aceleração da economia. A economia brasileira esse ano, gasto, consumo, crédito, acelerou. Você prestou atenção no que esse cara falou? Ele falou que eles esperavam que uma taxa de juros de 13,75% desacelerasse a economia, mas ao contrário, né, a economia acelerou, né, e elevou a inflação. Inflação, mais uma vez, quando essa gente fala de inflação, está falando de dinheiro em circulação no público, tá? É dinheiro em circulação na mão da população, não tem nada a ver com elevação de preço. Isso é outra coisa. Quando eles veem que não conseguem controlar a quantidade de dinheiro em circulação na mão das pessoas, aí, como eles são os donos, o que é inflação, gente? Inflação, qual é o fator inercial da inflação? É o aumento generalizado de matérias-primas e serviços básicos, certo? As chamadas commodities, né? Então, as matérias-primas, principalmente, quem são os donos das principais matérias-primas de tudo que é produzido? Ora, são os mega empresários, os banqueiros e os rentistas, né? Indiretamente, né? Então, quando eles não conseguem fazer de um jeito, eles fazem por outro. Eles aumentam o preço das matérias-primas e de tudo que é base da produção e elevam o custo de tudo e tomam o dinheiro da galera por esse meio. Certo? É isso que essa gente faz. E é disso que eles estão falando aqui, gente. Tá? Eu sei que é difícil entender esse linguajar que essa gente usa, né? Isso é proposital, tá? Isso é proposital para que as pessoas não entendam o que está acontecendo e o que eles estão fazendo de fato, né? Então isso é proposital. Eu sei que é difícil de entender, mas é essa merda que essa gente está falando aqui. Vamos ouvir mais um pouco aí. Eu já estou quase vomitando aqui, mas vamos fazer um esforço, vamos ouvir mais um pouquinho dessa merda aí. Aqui para o Banco Central, fundamental, desafio de fundamento, né? Eu quero falar sobre isso, mas depois. Agora tem um outro desafio mais recente, que eu acho que é menos de fundamento, tem um pedaço de fundamento e tem um pedaço de expectativa, de desancoragem aqui, uma sensação de que com a dinâmica recente do cenário externo, mas principalmente com essa discussão
fiscal que ficou um pouco turva, né, ao longo das últimas semanas, perdeu-se um pouco a ancoragem das variáveis nominais. O câmbio parece que pode ser qualquer coisa, pode ser 5,80, 5. Ele falou aí que ficou turva a questão do pacote fiscal e coisa, né? Ele está falando, com isso ele está se referindo a aquela, por exemplo, aquela cláusula lá que o Senado impôs para cima do Lula, para que o Lula vetasse a questão das mudanças do BPC lá, porque ia afetar autistas, enfim. Né? Então, o que ele está falando é que, né, que é isso que ele está reclamando aqui, né? Então, que o pacote fiscal aí desancorou as expectativas deles, né? Ou seja, a confiança que eles tinham. Porque ancoragem, desancoragem é confiança e desconfiança. Tá? Como eu já disse, é apito para cachorro. É a linguagem codificada que eles usam para que... E é por isso que a própria XP posta vídeos como esse, né? Porque isso aqui está no canal da própria XP Investimentos, certo? Eles podem postar essas merdas aí, porque justamente isso é a linguagem que eles usam para que as pessoas que vierem, as pessoas erradas aqui, que vierem a acessar isso, porque isso na verdade é postado para que as pessoas certas, que são os ricos, os especuladores, os chamados investidores, os parasitas da sociedade, sejam informados, né? Para isso que essas instituições criminosas, que são todas as instituições financeiras, postam abertamente esses vídeos, assim, porque sabem que só as pessoas certas vão entender a merda que eles estão falando aí, né? Cara, eu não vou ouvir mais isso aqui não, velho. Sinceramente, eu me enoja ouvir esse tipo de merda aí, ter que ficar comentando isso, né? Mas eu li o texto lá, né? Eu mostrei para você a fala do Lula, né? Praticamente dando uma babada no saco do Galípolo, né? Porque, enfim, gente, é nojento, cara. É nojento tudo isso, certo? Então, se vocês querem alguma mudança de fato, vamos começar a falar em revolução, né? Vamos começar a falar em tomada popular do poder, esquecer esse negócio de partidos, de políticos, mandar toda essa cambada a merda, mandar todos esses empresários pra puta que o pariu, sabe? Todos esses banqueiros, todos os rentistas, todo esse lixo, essa corja aí que parasita a gente aí, sabe? Só a revolução pode resolver as coisas. Eu não estou falando de revolução armada, não, tá? Revolução armada é um efeito colateral, né? Uma coisa que pode acontecer, né? Mas eu estou falando de revolução de consciência, de revolução social verdadeira, genuína, da base, certo? Só nos organizando para tomar de fato o poder em nossas mãos é que nós podemos virar esse jogo e sabe, e renunciando a toda essa merda aí de competição, de concorrência, de busca por acumulação e, sabe, toda essa merda aí que não serve para nada, entendeu? Todos nós estamos de passagem aqui e não tem razão nenhuma para ninguém ficar desejando acumular coisas para si, toda essa merda, enfim, né? A mentalidade capitalista é definitivamente uma mentalidade psicopata e criminosa, certo? Eu não vou ver mais essa merda não, e eu venho inteiro com vocês essa merda aqui, mas é demais pra mim, gente, tá? Então é isso aí, fico por aí, um abraço, até a próxima, e revolução na veia, e é só o que resolve essa merda aí. Falou, até a próxima, gente.